Sabe, aqueles problemas gigantescos do Brasil de hoje? Violência urbana, produtividade baixa, desigualdade. Para a gente entender a raiz de tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito. Nessa análise, vamos conectar os mais de 300 anos de escravidão no Brasil com as consequências bem reais que a gente vive até hoje. Olha, esse verso de Maracatu já diz quase tudo. A Lei Áurea, lá de 1888, é sempre lembrada como o fim da escravidão. Mas para muita gente, ela foi mais parecida com uma mentira, sabe? Um 1º de abril, uma liberdade que veio no papel, mas sem dignidade, sem nenhuma oportunidade real. E essa é a verdade, um tanto incômoda, que a gente vai investigar agora. Para começar, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental. A escravidão não era só um sistema social cruel. Era, na verdade, o motor da economia brasileira. Por séculos, o país inteiro foi construído em cima da exploração de vidas humanas. As pessoas escravizadas não eram vistas apenas como mão de obra. Elas eram ativos, eram capital. Serviam como garantia para pegar um empréstimo no banco, podiam ser penhoradas, vendidas para pagar uma dívida. Toda a estrutura de riqueza e de crédito do Brasil se baseava nisso, em tratar seres humanos como se fossem uma propriedade qualquer. E dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra como a economia global influenciava diretamente a vida de milhões de pessoas aqui. Tá vendo como o preço do açúcar dispara no mercado internacional? Pois é, cada pico desse aí significava mais navios negreiros vindo para cá, mais gente sendo sequestrada na África e muito mais violência nos engenhos do Brasil para fazer a produção aumentar. Agora se prepara para esse número porque ele é realmente chocante. No Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, 65% de todas as cobranças de dívida na justiça foram pagas com o quê? Com a penhora de pessoas escravizadas. Pensa só nisso. Mais da metade das dívidas eram resolvidas tratando gente como se fosse dinheiro vivo. Isso dá uma dimensão da desumanização do sistema. Ok, então em algum momento a liberdade finalmente chegou. Mas como é que ela chegou? A verdade é que todo o processo da abolição foi desenhado muito mais para proteger os interesses da elite da época do que para garantir um futuro de verdade para os recém-libertos. A abolição não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo super lento que se arrastou por décadas. E cada uma dessas leis aí era, na verdade, uma concessão mínima. A Lei Feijó foi tão ignorada que virou até expressão popular, né? Lei para inglês ver. A do ventre livre mantinha as crianças trabalhando por anos. E a dos sexagenários libertava quem já não tinha mais força para produzir. Foi uma abolição em conta-gotas, que sempre tentava proteger o tal direito de propriedade dos escravocratas. Então, o ponto crucial é este aqui. A Lei Áurea, com seus 2 artigos curtinhos, foi na prática um ato de abandono. Ela quebrou as correntes, sim, mas não deu absolutamente nenhuma ferramenta para que os quase 4 milhões de libertos pudessem construir uma vida. Sem terra, sem educação, sem casa, sem nenhuma política de integração. Foi basicamente como empurrar alguém de um penhasco e dizer: pronto, agora você está livre para voar. E é essa pergunta que nos leva direto das falhas da abolição para consequências que duram até hoje e que moldam a nossa sociedade. É exatamente aqui que a história do passado se encontra com o presente. A falta total de um projeto de integração, depois de 1888, acabou criando as bases da desigualdade estrutural que a gente vê em todo canto do país. Depois da abolição, a violência física da escravidão foi trocada por uma violência do sistema. A documentação da época usa um termo bem forte: extermínio ostensivo. O que é isso? O Estado não precisava mais matar diretamente, era só promover um abandono planejado. Criar condições de vida tão precárias, sem saúde, sem saneamento, e usar a polícia para controlar e reprimir essa população que foi deixada de lado. E olha, esse abandono não foi por acaso não, foi um projeto. As elites brasileiras daquela época, muito influenciadas por teorias racistas que vinham da Europa, acreditavam que o futuro do Brasil dependia de apagar a sua herança africana. O plano era bem claro: incentivar a imigração de europeus para branquear a população e deixar a população negra à própria sorte, destinada, na visão deles, a desaparecer. E o resultado desse projeto a gente vê nos números até hoje. Esse gráfico do IPEA mostra que, em 2012, a média de anos de estudo da população negra era a mesma que a população branca tinha 10 anos antes. É uma década inteira de atraso educacional, uma consequência direta dessa exclusão planejada, que, claro, impacta a produtividade e o acesso a boas oportunidades. E essa lacuna na educação se espalha por todas as áreas. A falta de acesso à escola e ao mercado de trabalho formal empurra a população negra para o desemprego e para os trabalhos mais precários. A falta de representação no poder gera uma alienação política gigantesca. E
E o que acontece quando o Estado simplesmente abandona comunidades inteiras por gerações? O vácuo é preenchido. A violência urbana explode e a criminalidade organizada se instala, oferecendo algum tipo de estrutura onde o Estado não existe. Essas coisas não são problemas isolados, são os frutos diretos de uma abolição que nunca foi completada. Mas essa história não está parada no tempo. A luta para confrontar esse legado está mais viva do que nunca e ela acontece em várias frentes. Para quem acha que escravidão é só uma coisa dos livros de história, esse número é um choque de realidade. Só no último ano, mais de 2.000 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão no Brasil. A exploração extrema do trabalho continua, o que mostra como essas estruturas de desigualdade são persistentes. E em resposta, a sociedade está se mobilizando. Debates sobre políticas de ação afirmativa, como as cotas nas universidades e nos concursos públicos, tentam corrigir essas desvantagens históricas. Propostas como a criação de fundos de igualdade racial buscam finalmente criar aquelas políticas de integração que faltaram lá em 1888. E essa pressão por mudança está chegando também no setor privado. Iniciativas como o Pacto de Promoção da Equidade Racial mostram que existe um movimento de empresas que estão começando a entender a sua parte na responsabilidade de construir um ambiente de trabalho mais justo e que represente a sociedade brasileira de verdade. E a gente termina com essa reflexão. A Lei Áurea foi assinada há mais de um século, mas aquela assinatura foi só o começo de um caminho muito, mas muito mais longo e difícil. A verdadeira abolição, aquela que constrói uma sociedade com oportunidades iguais para todos, ainda está sendo feita. E a pergunta que fica é: qual o papel de cada um de nós para que essa construção finalmente chegue ao fim?